E o Corinthians não perde desde o ano passado, hein? O Corinthians que vem defendendo aí uma invencibilidade de 10 jogos consecutivos. O Corinthians desde o ano passado não sabe o que é uma derrota. E a mídia já está indo à loucura com esse time do Corinthians, com essas vitórias consecutivas do time do Corinthians que já somam 10 vitórias seguidas. Ficou interessado e quer saber o desespero da mídia e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. É o Corinthians, hein? Terceira vitória, ganhou mais uma no Campeonato Paulista, está deixando a torcida feliz, animada e ganhou ontem do Água Santa 2-1. Vamos conferir os gols? E já já a gente vem para analisar essa vitória do Corinthians. O time do Corinthians batendo pela direita, cruzamento fechado, Torres do desvio, Alex Santana no alvo! Corinthians! Alex Santana põe pro barbante para fazer a fiel torcida muito mais feliz aqui na Neoquímica Arena. Vai buscar Igor Vinhas, essa aí passou o Timão na frente. O Timão na pela esquerda, Igor Coronado bateu fechado na boca do gol, desvio. No alvo! João Pedro preferiu a volta, rolou pelo meio, dá pra Netinho, bateu pro gol, no alvo! Gol do Água Santa! Netinho, camisa número 8, diminui para a equipe de Diadema. Que pancada, e nosso Silva Júnior narrando aí o jogo para você, mais uma transmissão da nossa querida Band News FM, Silva Júnior, Marcelo Duó, você conferindo esses gols emocionantes para você aqui nos Donos da Bola. Minha gente, Corinthians, o que vocês falam? Foi bem, não foi? Valeu mais pelo resultado, pela bola apresentada, e aí? Foi bem, Fernandinho, o Ramon surpreendeu, eu esperava já um Corinthians mais com a cara de titular também, mas não, né? Optou também por manter uma preparação, ele até, claro, valorizou mais o clássico, né? Descansou os jogadores, conseguiu outra vitória importante. Né, São Paulo, né? Domingo contra São Paulo, né? Colocou como prioridade esse jogo, deixou um time mais mexido para o jogo contra o Água Santa e se deu bem. Corinthians, no segundo tempo, então, era para ter feito umas... Nossa, que pegou o goleiro do Água Santa, os lances. Qual é o nome do menino, rapaz? Igor Vinhas. Igor Vinhas. Pô, o cara pegou umas 4, 5 bolas de gol, cara. Foi muito bem. Tiver as defesas do cara, é sensacional. Salvou o Água Santa de tomar outra goleada, né? Tomar outro vareio. Da forma como jogou no segundo tempo, era para ser outra goleada. O Corinthians está encaixando, voltando até aquela confiança do ano passado e está num grande momento. Mais uma vez, uma boa partida. E agora ele vai ter os jogadores frescos, né, como ele falou, para o clássico aí, quando ele deve colocar o time titular em campo pela primeira vez na temporada. É o que está jogando mais bola nesse começo de Paulista, Souza? Os resultados, né, dos que começaram, dos grandes do Paulista. Mas além do resultado, não está redondinho o futebol? Fernandinho, eu acho que quando entra os principais jogadores, né, Memphis, aí o time melhora, né? Capacidade melhora, qualidade melhora. Mas assim, é o time que terminou o ano melhor, entendeu, Fernandinho? Com a base. Então é o time que está melhor hoje. Tanto que assim, quem diria, do time que começou o ano passado e terminou, a gente está apontando como um dos favoritos para ganhar o Campeonato Paulista. O Corinthians tem uma base já, tem uma forma de jogar, e ele não abre mão dessa forma de jogar, 3 volantes, né? Coronado sempre entrando muito bem, né? Começou o campeonato já zerado, como todo mundo, numa pré-temporada. Então é um time que tá jogando pro gasto, Fernandinho. Agora, tem um desafio difícil, né? Vai pegar o seu primeiro clássico. Então é uma boa prova para a gente ver como é que esse Corinthians vai se sair esse ano todo. E é bom trazer boas notícias, né? O Corinthians acertou tudo que tinha atrasado de salários, direito de imagem e tal, já pagou todo mundo, jogador, comissão técnica, que é o que tem que ser feito, e a gente traz essa informação aqui que é positiva, uns dias atrasados, mas de qualquer maneira o Corinthians está se organizando, acho que isso é bom, né? A própria patrocinadora também resolveu essa questão, né? Ah, é verdade, lembrou bem, a patrocinadora Esporte conseguiu a licença oficial
do governo federal, então pode atuar em todo o território nacional, está tudo certinho nessa questão, tranquiliza a situação do Depay, tranquiliza os pagamentos que o Corinthians tinha que fazer, são boas notícias que o Corinthians tem que comemorar, aliado, né, Gustavo, com bom desempenho. É isso, né? Dentro dos gramados, o Corinthians não parece que está aquela turbulência toda que está acontecendo na vida política do clube, né, Fernando? Mas curioso, né? O Corinthians conseguiu a terceira vitória e pelo mesmo placar, né? 2-1. 10 vitórias seguidas, né? São 10 vitórias seguidas já, isso. contando com o brasileiro do ano passado. Então terminou muito bem o Campeonato Brasileiro, começou maravilhosamente o Campeonato Paulista e 3 resultados 2-1 no Campeonato Paulista, né? O time vem bem encaixado, mesmo como o Veloso falou, né? O Ramon e o Emiliano mesclando bem o time, usando os jogadores que eram jogadores reservas o ano passado. Inclusive o Ramon disse também que vai começar a usar os garotos da Copinha, os garotos que estão na final da Copinha, ele deve utilizar uma boa parte dessa molecada no time principal. Mas o Corinthians é isso. O Corinthians é raça, o time está bem e agora vamos esperar a sequência do campeonato para ver o que acontece. Coisa, cara. O Corinthians ganhou do Grêmio, né? Tá na final da Copinha, joga sábado, 10 da manhã, a final da Copinha contra o São Paulo e no domingo tem o clássico pelo Campeonato Paulista, no profissional, também no sábado. Cara, vamos ouvir os personagens do jogo de ontem, o que a turma falou, e a gente volta aqui para continuar analisando essa terceira vitória seguida do Corinthians no Paulistão. Vamos lá. Agora sim, Fernandinho. Con Fabinho, con todo, con el presidente, con todo, blindamos todo de adentro, que ahí como que vos está en otro mundo, en otra cosa. Eu no sou de ver muita televisão, muito nada, mas obviamente que sei lo que acontece claramente, mas lá dentro hay una armonía de trabajo que es muy gostosa. Es ruim que se fale más de esas cosas que realmente lo que el grupo de trabajo, no nós, para los jugadores están haciendo un esfuerzo enorme, jugaron un juego muy importante la semana pasada, porque le tenemos que dar valor, porque el año pasado no se ganaban estos juegos. Entonces este año se está ganando y se tiene que hablar más de lo que están haciendo este grupo, del esfuerzo que están haciendo, porque no es fácil. Então, muito feliz em poder estar marcando meu primeiro gol profissionalmente, ainda mais com essa camisa. É um momento muito bom na minha carreira, é uma crescente muito boa. E quanto ao gol, foi muito rápido o lance, mas graças a Deus me oportunizou para poder empurrar a bola para a rede. E aí, molecada aí que tem que resolver a vida, né? Olha, o Corinthians com um time parecido com esse ano passado passou apertado, né? Você vê, Fernando, como a confiança muda tudo, né? O futebol, ele se transforma muito rápido. É impressionante. O ano passado o Corinthians correu contra o rebaixamento do Campeonato Paulista também, né? Chegou em 10º de 16. Então esse ano começa com 3 vitórias seguidas. E independente, porque os principais jogadores que terminaram bem a temporada, ainda não existe aquele time, né? É um time que ele vai alternando, ele vai também fazendo uma pré-temporada com os atletas durante o Paulista, e aí, juntando com o ano passado, são essas 10 vitórias aí. Maior sequência de vitórias do século do Corinthians, né? A última vez perdeu em outubro, no final de outubro. Empatou, né? Com 2001, com o Vanderlei Luxemburgo, teve o mesmo número de vitórias. E mesmo sem ter à disposição ainda todo o elenco, ou seja, com um time bem parecido àquele do ano passado, que fez uma campanha que preocupou o torcedor, o Corinthians começa aí com essas 3 vitórias, que é muito importante, né? E agora com a integração aí de todos os jogadores. E não venham falar com os outros que estão mais fracos, é que o Corinthians está mais forte. Não, se você olhar, a gente tem que ser justo também. O Corinthians pegou o Velo, que não ganhou de ninguém, e pegou aí o Água Santa, que está sofrendo também, tomou 6 na última rodada do Mirassol, enfim. Mas o Corinthians está fazendo o que tem que ser feito. Tem vencido os jogos que se apresentam nesse momento, e agora, o Souza disse, domingo realmente é um grande teste para ver o nível que está o Corinthians depois de toda essa preparação da pré-temporada. Que aí é jogo para valer. Acho que o Corinthians deve ir com o time completo, porque o São Paulo também domingo deve jogar. Hoje deve dar uma... Já vai falar do São Paulo. São Paulo deve dar uma segurada para domingo o bicho pegar para os dois lados. Né? Com exceção do Garro, né, Fernando? O Garro não pode jogar. O Garro ainda está com... Ele teve uma lesão, né? Uma tendinite patelar no joelho direito. Vai de Coronado. Então, muito provavelmente o Igor Coronado deve ir para o jogo. E o Garro, que é um jogador que fez uma baita diferença o ano passado no Campeonato Brasileiro. A gente lembra aqui que ele, o Memphis e o próprio Yuri Alberto, os 3 ali fizeram uma diferença gritante no Corinthians, fizeram a diferença aí para o Corinthians
fugir do rebaixamento ano passado e conseguir esses bons resultados do final de ano. Mas o Garro é um cara que faz muita falta ali para o Corinthians, porque é um cara que enxerga muito na frente, é um cara que tem um toque muito refinado, consegue achar espaços, achar jogadas. E o Coronado, por outro lado, é um cara que tem uma qualidade também de passe, mas é um cara que na bola parada faz uma diferença tremenda aí. Eu acho que o Garro tá no momento melhor, mas acho que o Corinthians não perde tanto com o Coronado. Ele tá jogando bem, né, cara? Não, pode ir, Brasil. Eu acho até que a dúvida dele é com relação a Coronado e o Thales nesse momento, verdade. né? Eu não sei se ele vai optar pelo Coronado. O Thales Magno, você acha? É o Thales Magno. Embora o Coronado seja assim, você tira o... maneiras diferentes de jogar, não É são? isso que eu ia dizer. Porque você tira o Garro e põe o Coronado, é o mesmo esquema. A mesma forma, características até parecidas. Agora, você tira o Garro, que não pode jogar, e coloca o Thales, é uma coisa Fica mais diferente. ofensivo. Diferente, qualidade do Thales ali na frente, ele já tem demonstrado. Thales é mais boleiro que o Coronado, você acha? Mais o quê? Mais boleiro, mais jogador? São funções diferentes, inclusive, né? Porque se ele optar pelo Thales, teoricamente ele vai jogar com 3 atacantes, né? O Thales pela esquerda, o Yuri centralizado, o Memphis por ali também. O Memphis até pode fazer mais essa do Garro também. Então é uma forma diferente de jogar. Já com o Coronado, ele só tira um e põe o outro, o esquema mesmo. O time sente menos taticamente, né? Mas eu acho que ele tem que achar um espaço para esse Thales no time. Tá jogando demais desde o ano passado. Jogador muito bom. E que o treinador tem que botar os melhores em campo. E hoje o Thales é um dos melhores que o Corinthians tem à disposição. É mais ou menos o que a gente estava criticando o Caixinha. Você tem que jogar taticamente do jeito que eu quero. Não, você tem os caras lá, você vai criar um esquema para usar os melhores, como você disse. Essa é a obrigação do técnico agora. É pago para isso, né, Fernandinho? Que o Corinthians melhorou, isso é nítido, né? São 3 vitórias, né? No campeonato. Como o Veloso falou, pegou equipes ainda que vem em sequências ruins, mas o Corinthians está fazendo a parte dele. Está fazendo a parte dele, vencendo jogos. Independente de quem esteja jogando, o Corinthians tem jogado muito bem. E outra coisa, né, Fernandinho, eu tenho falado aqui desde o ano passado, torcedor do Corinthians, mesmo com tudo que aconteceu ano passado, com o time brigando pelo rebaixamento, é um torcedor que incentiva desde o começo ao fim. E você pegar o time com a sequência que está, de 3 vitórias seguidas, é importante para o atleta. Só que o treinador, né, demorou muito ano passado para achar esse time ideal. Ele mexe às vezes, ele gosta de colocar alguns jogadores, e o Charles é um que a gente critica bastante, porque se perde a qualidade com ele demorou a colocar o Bidon, mas é um time, se eu fosse o treinador do Corinthians, eu colocaria um menino da base, que vai jogar contra o meu São Paulo, né? Eu colocaria um menino da base. Mas como comentarista... Para enfraquecer o time. Para enfraquecer o time. Você botaria o moleque da base? Para enfraquecer o time, mas como comentarista, eu entraria com o Thales Magno, porque é um jogador de muita qualidade, um jogador habilidoso, um jogador que é difícil de marcar. O Coronado já é um jogador que joga mais com a bola no pé, com a bola parada, como o próprio Gustavinho falou. Agora o Thales Magno é o que tem feito a diferença. São 2 gols no campeonato, né, Fernandinho? 2 gols que tem feito. É um jogador que, se não tivesse machucado o ombro no passado, possivelmente teria sido titular o resto do ano inteiro. Tô vendo as defesas do goleiro do Água Santa, é impressionante. Foi muito bem. Mas, desculpa, Veloso. Mas Mas tem um detalhe também, Fernando. O Corinthians começou a amassar o Água Santa depois da expulsão do Ramon. O Ramon fez uma falta no Memphis e acabou tomando o 2º amarelo, acabou sendo expulso. E aí o Corinthians deitou. Aí só deu o Corinthians podia ter feito aí 3, 4 gols tranquilamente. O Pedro Raul, inclusive, teve chances claríssimas, inclusive na cara do goleiro do Água Santa, aí acabou chutando em cima, perdeu alguns gols. Mas o goleiro do Água Santa foi realmente excepcional ontem, principalmente na cabeçada aí do Memphis, que ele foi buscar no cantinho. A bola quica, né? O Veloso sabe melhor que eu, essa bola quicando é muito difícil para o goleiro pegar e ele foi muito bem, né, Veloso? O time perdeu e o goleiro ainda, acho que foi o melhor do jogo. Foi o melhor do jogo, assim como foi o do Velo. Lembra o segundo tempo do goleiro do Velo também? Foi muito bem. Então isso significa que o Corinthians, mesmo com esse time modificado, está criando volume, muito. Com volume de ataque, poderia ter, se não fosse essas... Ontem poderia ter sido uma goleada do Corinthians, contra o Velo também. O placar, o resultado apertado não reflete a realidade. Né? Contra o Bragantino não. Mas esses 2 últimos jogos, o Corinthians com certeza poderia ter goleado uns 4, 5. Seria um resultado até normal pelo que o Corinthians tem criado.
Então isso demonstra que o Corinthians está num estágio aí até melhor do que os outros, mas não é na parte física, é na parte realmente de confiança, de como terminou o ano passado e como esse grupo se apresentou para essa temporada. Certo, Fernandinho? Pois é, e sabe, Veloso, uma coisa interessante, vale até como argumento para a gente aqui, contra o Bragantino o Coronado não jogou. Esses 2 outros jogos que o Corinthians teve esse volume grande, o Coronado jogou. Acho que pode ser um indicativo, né? Pode, porque você não muda muito a forma de jogar do time, né? Então, talvez não seja o momento de alterar, começar mudando a forma de jogar no time, né? Do time. Mas o Thales tem entrado muito bem, né, Fernandinho? Quando joga, ele... Não sei, eu acho que aí é o Ramon, é o dia a dia, vendo os jogos, que ele vai decidir. O Coronado, ano passado, teve poucas oportunidades, teve problemas. Quando entrou até foi bem, mas... ele joga bem nessa situação. Um cara que nunca havia jogado no Brasil, praticamente. Né? Mas ele joga bem nessa situação, que eu ia te dizer, quando o Garro não está. Eu acho que quando o Garro está, os dois quase que a mesma função ali, tem mais dificuldade. Mas hoje ele tem uma opção diferente, ele pode usar tanto o Garro, quanto o Coronado, como o Thales Magno para mudar um pouco a forma de jogar. E uma coisa, não que o Thales Magno seja esse tipo de jogador, mas tem situações, tem momentos que tem aquele cara que sempre sai do banco de reserva para resolver. Não fazer nenhum tipo de comparação, mas o Dinei, durante muito tempo no Corinthians, era esse cara. Saía do banco de reserva para incendiar e resolver o jogo. Não é a situação do Thales Magno, mas é uma característica que pode estar se criando nesse Corinthians. Mas com 3 atacantes no Corinthians, provavelmente o Thales Magno não tem vaga. Ele só não terminou o ano jogando porque ele machucou. Ele estava jogando muito bem, fazendo gols direto. Então o Corinthians vai mudar o jeito de jogar? Vai para 3 atacantes? Não, joga com 3 atacantes. Joga com 3 atacantes na frente. Ele jogou assim contra o Bragantino por um período. Jogou com os 3 atacantes. Yuri, Memphis e Thales. Eu acho que provavelmente deve ser, se não mudar nada, agora tem que ter um meia. O meia muda, né? O cara que pensa o jogo, né, Fernandinho? Você tem um meia de qualidade. Coronado e o... Memphis. E o Memphis. Não, Coronado e o... Thales Magno. Magno podem jogar juntos? Pode. Aí. Pode, claro. Pode jogar. Ele tem que tirar um de trás. Tira um volante. Tem que tirar um volante. Quem jogaria ali? Ele não tira, Isso aí jogaria ele o Paraguaio, joga? Isso ele não mexe. Isso não mexe, não. Ele não Vai mexe. ficar com os 3 aí. Então não dá para os 2 jogarem. Dá para jogar. Você perde criatividade, porque você não tem aquele meia ali na frente. Mas ele joga com 3 jogadores, ele tem que soltar mais o Carrilho, por exemplo. Que é um jogador que tem uma característica de chegar mais à frente. Esse não sai do time, de jeito nenhum. Agora mais não, né? Ué? Ano passado ele demorou a botar o Carrijo também no time. Mas quando entrou, não saiu mais, velho. Entrou os jogos, aí ele tirava. O próprio Guidon sofreu um pouquinho. Os outros foram bem, mas esse cara foi um ponto de equilíbrio. Os outros equilibraram para o Corinthians. Esse cara deu equilíbrio para o Corinthians. A entrada dele foi importante no esquema. E é quando definiu o esquema também desses 3 jogadores à frente da zaga ali, né? Ele joga nesse 4-3-1-2, né? Então esse... E não deixou o Corinthians defensivo, né? Isso que é interessante. Normalmente você fala, 3 volantão, vai fechar lá, ninguém joga. Não, porque não são 3 volantes, né? Porque o Carrillo não é volante, né? Meia, né? Ele é um meia que ocupa espaço como se fosse um terceiro volante. Me lembra o Rincon jogando. Era mais ou menos o que o Rincon fazia. Que era o Zinho meia, fazia essa função no Palmeiras. Hã? O Zinho fazia. O Zinho também. O Palmeiras fazia isso com o Vanderlei. Esses 3 jogadores, um deles era o Zinho e na frente o Djalminha. Né? O Alex... Não, quando fazia o Djalminha era o Rivaldo que fazia. Nossa. Meu Deus, olha os caras que você tá falando, meu Quando era o Zinho, era o Alex que fazia o 1. Então era diferente, mas o Palmeiras jogou muito tempo assim, dessa forma. E ele demorou, né? Ele demorou a achar esse trio de volantes. Antes ele jogava com Zé Martínez, jogava Charles e Ranieri. Não tinha ninguém que construísse esse jogo, porque volante hoje, Fernandinho, de volante que só marca hoje, não consegue jogar no futebol, não. Porque antigamente quem construía jogo era meia. Hoje quem constrói jogo, se constrói jogo até no zagueiro. A verdade é o seguinte, o cara tem que saber jogar bola, irmão. Não importa onde ele tá, a bola tá no pé dele, ele tem que saber o que fazer com ela. Não é só esse lance de tática. O técnico monta o time, nós vamos jogar assim, mas quem vai resolver é lá dentro, irmão. Você não sabe para que lado a bola vai pingar, para onde o cara vai driblar, tudo isso muda. Tem treinador, dependendo de como o time acho que essa ditadura dos treinadores é complicada, velho. Porque você colocar um menino da base igual o Bidon para poder jogar é difícil, porque ele não tem a estrutura física, ele não é um cara que tem o porte físico do Alex Santana. Então, às vezes, o treinador demorou a mexer nele, colocar. E ele e Carrijo são jogadores que ajudaram o Garro. Porque não adianta só marcar, Fernandinho. Marcar, você coloca... É cômodo.
Você some do jogo, você só reage, você não age. E quando você pega a bola, você devolve de novo. Você não tem um passe. Agora, quando ele achou Carrijo e Bidon, aí o time cresceu. Agora, ele demorou a achar esse trio. Que ele insistiu com alguns jogadores. Não é tão fácil também achar onde dá liga, onde funciona, né, cara? Mas ele mexeu demais. Eu acho que ele botava o Carrijo, às vezes... O Carrijo agora tá jogando mais... Dos 3, ele é o da direita. Mas aí ele botava, às vezes, ele trocava, botava pela esquerda. O Alex Santana trocava de lado. Então ele fazia muita confusão. E isso dificultou porque era um também momento de desespero, né, Veloso? Às vezes no desespero fica difícil você ter lucidez, né? O cara demorou. quer sobreviver. Aquele momento era de sobrevivência. E às vezes a lucidez foge nesse momento. Né? Mas quanto mais mexe, assim, principalmente em posicionamento dos jogadores, mais difícil ainda você tem de encontrar essa liga que você falou. Então, depois no final, quando achou, e agora é por isso que ele não abre mão mais, desses 3 jogadores que jogam à frente da zaga ali. Dentro dessa tendência, talvez fique com o Coronado ali, né? Eu acho que a tendência é essa, para ele não mexer no esquema dele. Mas seria uma novidade, por exemplo, e uma mudança. E precisa na ter essas estrutura do alternativas, time com o né? Thales. Precisa. Eles treinam durante a semana essas alternativas. Às vezes nem sempre elas funcionam. Mas não pode, né? Senão vira previsível. Como o Palmeiras ficou boa parte do ano passado. O Palmeiras era um time previsível. Os jogadores não estavam numa boa fase individual. E aí o que o Palmeiras fazia, mais ou menos, todo mundo sabia, né, gente? Marcava o lado direito do Palmeiras. E o esquerdo não funcionava, porque o Felipe não estava bem. O Lázaro também não estava bem. E aí você só tinha um lado para jogar e um lado que o adversário tinha que marcar. E mesmo assim... Que não é fácil. E mesmo assim era difícil. Marcar o eu sei, mas difícil. Muita gente estava reclamando que o Abel ficou previsível. Mas que o técnico... É isso que eu falo, o técnico vai até a página 5. Depois são os caras que têm que resolver. O problema é que hoje a gente tem menos caras que resolvem, né, Fernando? Também. E é por isso que o treinador ganhou esse papel. Mas tem dos dois lados, né? O treinador ganhou esse papel de protagonista em função disso. Porque se não tem a tática, se ele não arma o time, se ele não ajeita o time, se ele não tem ali um respaldo dos jogadores, a coisa não funciona mesmo. Mas sabe o que me passa às vezes a impressão? Não tem por você de jogadores. Os caras... Existia essa ingerência do técnico, mas os jogadores tinham mais personalidade para também resolver. Eu acho que o jogador parece que se acomoda, cara. O que o senhor quer que eu faça? Eu acho que a gente O que o senhor precisa que eu faça? Acho que a gente ficou muito para trás, o futebol brasileiro ficou muito para trás por causa disso, Fernandinho. Justamente por causa disso, porque a gente copiou muito a parte tática. O jogador brasileiro ficou muito obediente. Exatamente. Não ficou? Hoje você está mais preocupado com o cara que cumpre o papel mais taticamente do que o cara que desequilibra. E a gente vê que o que faz diferença hoje ainda é o cara que desequilibra. Por isso que eu acho um absurdo o que o Caixinha falou do Soteldo. Ô, Fernando, uma conversa de bar há alguns anos atrás com alguns jogadores que estavam na Copa de 2002, né? Os caras falavam que o Felipão dava aquela preleção, é isso. E aí, num determinado ponto da partida, os caras falavam assim, olha... Cara, não tá funcionando isso. Mexe você pra cá, vem você pra cá. Pô, mas o Filipão vai ficar... Não, mexe, vamos resolver. Vou ganhar um jogo, vai reclamar do quê, os caras mesmo tinham essa consciência de mudar, de alterar, de trocar o lado, de mexer. E o time acabou acontecendo isso. O Gerson e o Rivelino trabalharam aqui muitos anos. Tive o prazer de conviver com os dois, Gerson e Rivelino. Inclusive o Tostão trabalhou aqui com a gente. Parabéns, Tostão, tá fazendo aniversário hoje. Um dos grandes jogadores da história do futebol, hoje um grande colunista esportivo, um grande abraço para você, Tostão. E eles falavam isso, que o Zagallo ia lá, passava o que tinha que fazer, mas dentro de campo, os caras jogaram 10 minutos, o Gerson falava, você vai para lá, você vem para cá, o outro vai para lá. Eu acho que o jogador tem isso, cara. Acho que o que a gente deveria copiar, que era a parte administrativa, a gente não copiou. Administração de clube. A gente foi copiar algo que a gente ficou para trás. Que a gente era melhor que os caras, melhor, entendeu? E os caras estão vindo pegar quem hoje? Hoje, dirigente de futebol está sendo contratado a peso de ouro. Que eu acho legal ter um dirigente profissional, mas, cara, os caras estão dando uma importância porque quem entra em campo faz o gol, velho. Todo mundo tem sua relevância no processo. Mas calma, né, velho? Agora a gente fala sobre Corinthians. O Vlad volta aqui também para participar conosco. Seguinte, Vlad, Corinthians vencendo mais uma, igualando também essa sequência no século. Tem muita coisa boa, pelo menos dentro de campo, pra gente avaliar desse momento do Corinthians, né? Exatamente, Mari. Um beijo pra você, um abraço pro pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Se o Corinthians vive momentos turbulentos fora de campo, na parte da diretoria, dentro de campo a equipe tá voando, 10 vitórias seguidas, igualou o recorde de 2001 do time do Vanderlei Luxemburgo, que venceu o Campeonato Paulista
e foi vice da Copa do Brasil. E curiosamente, a sequência de 10 vitórias em 2001 foi quebrada pelo São Paulo. Se o Corinthians conseguir vencer o tricolor paulista, além de conseguir quebrar essa marca, ainda também espanta esse fantasma. Então vamos ver como que vai ser o comportamento do Timão no clássico majestoso no Morumbis. O Corinthians, que para essa partida contra o Água Santa teve algumas novidades, principalmente o retorno do lateral esquerdo Palácios, que estava há 1 ano sem jogar. Ele tinha feito apenas alguns minutos contra o São Bernardo, sentiu uma forte lesão, operou, ficou um bom tempo fora dos gramados e ontem no segundo tempo ele entrou no lugar do Hugo. O Corinthians que ainda tem alguns problemas em relação à parte de jogadores. A gente sabe que o Breno Bidon está com a seleção sub-20, né, vai disputar o Sul-Americano, ainda não pôde estrear, só vai jogar em fevereiro. Além disso, o Maicon, que sofreu uma grave lesão no ano passado, também ainda não estreou, ele está na fase final de recuperação. Além do Rodrigo Garro, com uma tendinite no joelho direito, e pode ganhar um problema para as próximas semanas. Agora há pouco, o Corinthians divulgou que o Gustavo Henrique, o zagueiro, que também ainda não estreou em 2025, ele sofreu uma lesão na perna direita, então ele deve ficar de fora do clássico e um bom tempo aí fora dos gramados, vamos ver. Quem pode retornar para o clássico contra o São Paulo é o goleiro Hugo Souza, que estava com uma amidalite, perdeu as 3 primeiras rodadas do Campeonato Paulista, e o goleirão pode estar à disposição do técnico Ramon Dias para o duelo contra o tricolor paulista. Então vamos ouvir agora os personagens da vitória contra o Água Santa. Corinthians 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista, líder do Grupo A, com 9 pontos ganhos. La mentalidad que me enseñó él de crianza es siempre ir por más, no nunca ficar contento con lo que la gente está fazendo. Ainda tem muito para melhorar. Ficamos muito felizes porque por la temporada pasada que a gente fez, mas eso já está esquecido. E agora é todo olhar para frente e ainda tem muito para melhorar, muito para conquistar. Memphis já siempre jugábamos con Garro y él de media punta, era una posición que él también en Francia él fez muito. Es un crack y puede jugar en cualquier lado. Mas no estamos muy contentos con él. El minutaje que programamos al comienzo de la temporada está siendo feito, gracias a Dios, así que, pero está en muy buenas condiciones y nos da mucha alegría como nos dio el año pasado. Para nosotros es muy importante que el equipo vaya creciendo físicamente, anímicamente, y nos estamos preparando realmente para la competición alta, donde va a haber muchos partidos para jugar. Me parece que lo bueno que estamos haciendo nosotros es administrar los esfuerzos de todos, que ninguno tenga ningún tipo de lesión y pueda seguir entrenando y trabajando. El domingo ya vamos a jugar un partido muy importante nosotros, y ahí vamos a ver en las condiciones que está en el equipo. Pero va creciendo todo el grupo, todo a nivel, el club, todo a nivel confianza, los hinchas nos acompaña, el club va crescendo, va teniendo confiança. É isso, o Corinthians, que nas primeiras 3 rodadas do Campeonato Paulista rodou muito o elenco. No primeiro jogo contra o Red Bull Bragantino utilizou uma formação totalmente reserva. No jogo contra o Velo Clube no final de semana já colocou 6 titulares em campo e ontem começou também com uma formação totalmente reserva. Para o jogo contra o São Paulo deve utilizar a força máxima, como o técnico Ramon Dias e também o auxiliar Emiliano falaram. Quem está pedindo passagem na equipe é João Pedro Choca, jogador que, revelado pela categoria de base do Corinthians, o ano passado foi emprestado ao Ceará, voltou, conseguiu fazer o primeiro gol como jogador profissional pelo camisa do Timão ontem contra o Água Santa, além do Alex Santana, que também marcou pela primeira vez com a camisa alvinegra. Volto com vocês. E na tela, então, o Corinthians contra o Água Santa. Os números gerais ali, pelo menos em finalizações, 15. Finalizações certas, 8. Grandes chances, 6. E aí a conversão de grandes chances ali, 33,3%. Mas, como a gente tem conversado sempre aqui, né, Mari? Nesse início de temporada, é claro que o Corinthians, como tem um retrospecto que começa, né, um embalo que ele puxa ali da temporada passada, isso meio que é contaminado para análise de 2025, mas que nesse início é minutagem, rodagem de elenco, testar possibilidades pelo bem ou pelo mal, sem o Garro, outras movimentações dentro da equipe. E o Corinthians, como o próprio Emiliano avalia, tem conseguido fazer isso com o Memphis, mas com os outros também, né? Sim, é importante. É claro que tem muito claro o time do Corinthians, que termina a temporada, o time titular, os
sim, né? Fala dos zagueiros, laterais, perde, enfim, no mercado, mas principalmente esse ataque do Corinthians, é muito claro com o Memphis, com o Yuri, com o Garro. E se o Hugo também me faltar em algum determinado momento, onde que o Donelli está nessa situação? Então acho que está servindo muito para isso, e o que reforça ainda mais a mentalidade e o coletivo que o Corinthians conseguiu criar por conta da situação difícil do ano passado, né? Então, essa ideia clara de você jogar com a torcida, de você jogar pelo time, ela não passa só por esses 11 principais jogadores. Ela consegue estar dentro do grupo como um todo, quem entra, quem sai, quem está passando por situação difícil, como o Garro. Eu acho que isso é muito mérito da comissão também. Porque não necessariamente você vai manter exatamente o mesmo esquema, né? Então, assim, quando você perde um jogador... Nem o nível, né? E nem o nível. Ontem não manteve, acho. Não manteve o mesmo nível de atuação? Não, acho que ontem foi o jogo menos chamativo. Isso. Talvez até por entender, dá um certo relaxamento, né? O jogo estava fácil. E o Água Santa não está bem. Bom, a Água Santa tinha tomado uma pancada já na temporada, né? Tomou uns 6, né? Então, eu acho que talvez é normal, né? É humano isso. Você baixa seu nível de concentração. Mas ainda assim o Corinthians venceu. E se tivesse apertado um pouco mais, venceria com mais folga. Sobre o Memphis, que a gente ouviu o Emiliano falar, deslocando um pouquinho o posicionamento dele, mas não é novidade, né? Ele fala sobre uma referência da França também. Pode jogar nas posições de ataque. Pela seleção da Holanda, algumas vezes chegou a jogar como o atacante. É claro que é preciso entender que quando a seleção da Holanda quer jogar com um 9, não é ele o 9. Como situação de jogo, ele acaba sendo um jogador mais perto do gol. Então ele é um cara que aceita, pela qualidade que tem, e o Emiliano chama ele de craque, inclusive, né? Pela qualidade que tem, jogar em diversas formas diferentes. E para mim, assim, e você não vai testar o Memphis, o Coronado, o Garro, os outros jogadores mais ou menos da mesma posição, /função, você não vai testar num mata-mata de Libertadores, de Copa do Brasil, ou no Campeonato Brasileiro, que o batidão é pesado. Tem que testar agora. Tem que dar a oportunidade agora. E eu entendo claramente que a comissão técnica do Corinthians já é madura para isso. Já atingiu essa maturidade para isso. Olha, se perder um ponto aqui, se perder um jogo aqui, eu preciso testar. Só que nem isso perde, né? Tem conseguido os resultados, né? A sequência está muito boa. Ô Vlad, a gente tem discutido e parece até loucura, né? Porque às vezes a nossa feição falando do Corinthians é fechada porque é loucura de impeachment, não sei o quê. Depois a gente vai falar sobre o jogo, sobre o campo e bola, e aí já falando, elogiando sobre o trabalho. Aí já é uma felicidade. Emojis. Tô afim até de espirrar, tô Saúde. começando a falar. Não vou espirrar ao vivo, essa é a minha meta. Ô Vlad, isso chega, toda essa questão política da última semana, como que isso foi interpretado pelo Corinthians, aí falando departamento técnico de futebol mesmo? Olha, desde que todos esses problemas começaram, principalmente o trabalho do Fabinho Soldado, é de blindar o elenco e o CT em relação aos problemas vividos no Parque São Jorge. É meio que como se o Corinthians fosse duas instituições diferentes. A instituição política, a instituição administrativa e a parte do futebol. Claro que tudo que acontece na parte administrativa respinga no futebol. A gente teve, por exemplo, a questão dos salários atrasados por uma questão de um bloqueio na justiça. O Corinthians conseguiu ontem esse desbloqueio e a diretoria prometeu para os jogadores e falou para a gente que entre ontem e até o final da data de hoje, eles vão conseguir fazer o pagamento dos salários. Mas tirando isso, o que a gente vê são que os jogadores estão muito focados, eles mesmos falam a respeito da questão política, que isso não tem interferido no dia a dia deles em relação ao CT. Principalmente pelo trabalho que foi feito pelo Fabinho Soldado, de justamente não deixar esses problemas chegarem até lá. Toda a organização que o Corinthians fez no último ano vem sendo muito proveitosa e os jogadores elogiam muito todo esse trabalho que vem sendo feito. E ganhar ajuda demais, né? Claro. Ganhar ajuda para os jogadores falarem, galera, tá aqui, vamos, a gente se fecha aqui, porque quando começa a perder, também começa a apontar para cá, apontar para lá, e os resultados dentro de campo ajudam na harmonia. Esse Corinthians, Mari, quando a gente fala que ele chega uma sequência de 10 vitórias, igualando a marca do século, esse Corinthians encanta? É um Corinthians que jogando bola, você olha um futebol vistoso, ou é uma confiança que já, sabe, que o resultado está vindo na esteira de uma ordem de confiança? É a confiança que te permite não fazer jogos brilhantes.
É a confiança que te permite experimentar, avaliar outros jogadores, entregar outras possibilidades. É a confiança, eu acho, que colocou o torcedor nesse processo também. Ele não vai para o estádio para ver o Corinthians brilhar hoje, necessariamente no Paulista. Ele vai para o estádio porque ele sabe que tem a possibilidade de ser uma noite gostosa, de ser uma noite alegre com os amigos, de ser uma noite proveitosa, enfim. Ele já passou por tanta coisa, então ele hoje sabe que talvez a noite vai ser um pouco mais leve. Mas eu acho que é um Corinthians que também sobe o nível quando a partida exige. Então, pode haver a expectativa para o Clássico. Pode de ser um jogo competitivo, de talvez ter alguma jogada ou outra, de ter um gol de falta. Eu acho que hoje o Corinthians ele te apresenta as possibilidades de ver um jogo bacana. Ô Vlad, acho que o Vlad, desculpa, Marra, ele queria... Você está sempre desculpada. É? Quer dizer, nem sempre. Só fazer só complementar uma parte só que vocês estão falando, que o planejamento feito desde o ano passado era que nesse começo de temporada o Corinthians conseguisse fazer uma pré-temporada de uma forma boa. Então por isso mesmo ele tem feito um controle na questão da minutagem dos jogadores, principalmente dos jogadores titulares. O Corinthians tem feito a pré-temporada junto com os jogos, então você repara que um jogo ele coloca o time reserva, no outro ele coloca um pouco mais jogadores titulares, mas sempre controlando essa questão do tempo. O próprio Ramon Dias tinha uma ideia de utilizar os jovens da Copinha, inclusive nesse começo de Campeonato Paulista, mas não conseguiu em função de uma série de outros fatores. O Corinthians avançou na Copinha e tudo mais, mas a ideia era justamente preservar o time, porque como veio de um final de temporada muito desgastante, muito bom, o Corinthians tinha essa gordura, entre aspas, para queimar, mesmo que não conseguisse grandes resultados nesse começo, porque lembrando que no dia 19 de fevereiro o Corinthians já tem um jogo importantíssimo, que pode valer o ano, que é a questão da pré-Libertadores contra a Universidade Central da Venezuela. O Corinthians está focando muito nesse jogo, então a questão é, o Corinthians vai fazendo esse trabalho de preparar o elenco, aí num clássico já utiliza uma formação mais forte, que é o que vai acontecer no final de semana, e depois o Corinthians vai dosando até conseguir chegar todo mundo na parte física ideal, para daí começar a utilizar o time titular por mais vezes seguidas. E tem uma perguntinha ali na tela, que é em relação a encantar, e que você mesmo, Mariana, fez para Mariana. Loucura, né? Sim, claramente não encanta. O Corinthians é muito eficiente. O Corinthians fez um jogo duro e não foi bem contra o Red Bull Bragantino. No primeiro tempo poderia ter perdido o jogo. Na verdade até perdeu, né? Depois é que foi se recuperar. O segundo jogo foi contra o Velo Clube. O terceiro jogo foi contra o Água Santa. Então, calma, torcedores, calma. O que é mais legal desse momento é esse time tem se mostrado maduro, como disse a Mariana, em situações de jogo. São 3 jogos contra 2 times que o Vero não venceu ainda. A Água Santa tomou uma pancada. Isso diminui a qualidade do jogo? Não, porque nos momentos em que o Corinthians foi mais testado, o Corinthians entregou. O Corinthians tem muita qualidade, isso está muito nítido. E talvez não, com certeza, o Corinthians não precisa jogar 100%. O Corinthians vai se dosando, é isso que o Vladimir está fazendo. Não é preciso todo mundo entrar como se fosse o último dia das vidas, ok? Ok. Em algum momento da situação de jogo, o time vai conseguir superar obstáculos e tá tudo dentro de uma ideia de pré-temporada. Na temporada passada chegou a encantar? Em alguns jogos? Acho que sim, né? Tava legal. No Campeonato Brasileiro, na reta final, tava legal. Tava, né? Até pelo tamanho dos confrontos e como as vitórias foram construídas também, né, Maria? Eu acho que deu mais essa sensação de encantar, que empurra essa boa fase para agora, né? Exatamente. Não, assim, Memphis fez partidas de encantar, Yuri Alberto fez partidas de encantar, assim, o meio de campo do Corinthians fez partidas de encantar, então acho que sim, acho que é isso. E até para alinhar a expectativa, porque quando perder... Isso. Não vai ter esse dedo apontado exatamente de que, lá, tá vendo? Na primeira falhazinha ali, já retoma todo aquele terror da temporada passada, não é isso? Vlad, obrigada, viu, pela participação aqui no Sport Center. Boa sequência para você. Pois é, pessoal. Ontem o Corinthians venceu o Água Santa por 2-1. O time do Corinthians que venceu ontem, fez o resultado no primeiro tempo ainda, né? E dentro de 18 minutos, o Corinthians fez 2 gols. Um aos 8 minutos, né? Com o Alex Paulo Menezes, né? E também aos 18 minutos com o João Pedro. E tomou o gol ali, o 2-1, né? De Netinho aos 23 minutos. O jogo foi decidido praticamente no primeiro tempo, né? Corinthians que vem aí segurando uma invencibilidade de 10 jogos
não só sem perder, mas de 10 jogos, vencendo 10 jogos consecutivos. Então o Corinthians não sabe o que é perder e nem perder pontos a 10 jogos. O Corinthians tem 10 vitórias seguidas. Todos os jogos do Corinthians somaram os 3 pontos. Se fosse, imagina aí, se fosse no Campeonato Brasileiro essas 10 vitórias consecutivas hoje, o Corinthians estava muito bem aí no Campeonato Brasileiro, né? Mas desde o ano passado até agora, 3 jogos consecutivos. Esse ano foram 3 jogos, 3 vitórias do time do Corinthians, né? Então o time do Corinthians tem embalado, tá embalado, né? Esse time do Corinthians tá um time muito bem arquitetado, muito bem montado pelo Ramon Dias. E lembrando que esse time do Corinthians está faltando algumas peças, né? Como o goleiro, né, do Corinthians, o Hugo Souza, tá faltando o Garro, né? Tá faltando alguns jogadores aí que estão contundidos ou que ainda não foram regularizados aí no bid do Campeonato Paulista. Mas esse time do Corinthians, ele tem sim deixado os Antes desesperados, porque a gente sabe que quando o Corinthians está embalado, os Antes ficam desesperados, porque aí sabe que não pode conter, né? E lembrando que já vai ter clássico, né, no domingo contra o time do São Paulo. Então vamos ter aí um São Paulo e Corinthians domingo, um Corinthians que vem embalado, né? Então pode sim aí dar um baita resultado aí pro time do Corinthians. Quem sabe o Corinthians vai aí para a sua 11ª vitória consecutiva e dessa vez em cima de um rival. O que é que vocês acham? Comenta aqui embaixo, deixa o seu palpite, o seu placar para essa partida entre São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!